Pra você, meio que já foi natural, Sim, então. eu já nasci muçulmana, já nasci na Tu não família se muçulmana. converteu. Quem se converteu foi tua mãe. Foi a minha mãe, é. E, pô, você tá, o Sheik tava falando, e você acabou de dizer também, que essa conversão, seguir a religião, é pecado, impor isso. Ah, imposição, sim. Você tem filhos, né? Eu tenho um filho. Então, como é que seria se ele entrasse numa de, não quero não, quero... Todo mundo me pergunta isso. Não sei se pergunta pra você, Chá, também, mas pra mim, me perguntam muito. É claro que eu vou ensinar o meu filho que desde que ele nasceu, ele já está introduzido na religião. Porque quando o bebê nasce, a gente já tem rituais que a gente faz com o bebê. Sim. Agora, rituais, você vai achar que rituais são esses? Explica. Mas o católico faz também, a gente batiza e tudo isso. mais, né? A gente faz rituais, o primeiro ritual, logo que o bebê nasce, o pai, ele fala o adhan, que é o chamado de oração no ouvido do bebê, que é as primeiras boas-vindas, né, da chegada do bebê ao mundo. E aí, depois, a gente tem um ritual de raspar também a cabeça do bebê, e o cabelo é pesado, e o peso é revertido em prata, e essa prata é revertida em doação, porque o bebê nasce no mundo, e aí ele já nasce fazendo uma doação. Porque o Islã é uma religião de muita generosidade, de você ajudar muito o próximo, de muitas doações. E aí o bebê já nasce fazendo essas coisas boas, né? Boas ações. Uhum. E aí, então, a religião já está introduzida na vida dele. Desde que ele nasceu, ele me vê fazendo oração. Então, a religião, tudo na vida dele vai ter a religião. Agora, quando ele crescer, e aí ele já vai saber o que é Islã. E vai também... Com o tempo, ele vai saber sobre as outras religiões. E ele for fazer as escolhas dele, é a vida dele. Mas a partir do momento que ele estiver comigo, ele vai estar... eu vou estar ensinando a religião para ele. A mesma coisa, sempre falo. Se você é vegana, você vai introduzir o veganismo na sua casa, os seus filhos vão ser veganos. Quando ele crescer, ele vai fazer o que ele quiser. Se ele gostar de comer carne, Pois é. Então, nós, muçulmanos, a gente tem a obrigação de ensinar a religião para os nossos filhos. Então, não é que é uma imposição ruim. É uma coisa... se você acredita tanto numa coisa, você vai querer que seu filho seja como você. Então, claro, a gente tem essa obrigação de ensinar os nossos filhos a serem muçulmanos. Mas aí, quando eles crescerem, a responsabilidade vai ser deles, né? Sim. A obrigação dos pais é dar aquilo que eles acham o melhor para o filho. Dar a melhor escola, dar o melhor berço, dar a melhor comida, dar aquilo que a gente tem de condições, o melhor, e é a obrigação. E a educação, principalmente espiritual, que eu dou o que eu tenho de melhor para o meu filho. Amanhã, a partir da puberdade, ele tem o livre-arbítrio, eu gostaria que ele continuasse muçulmano. E eu vou ensiná-lo, e eu vou continuar dando o meu melhor. E o melhor que eu tenho é isso. Ensino. Ele vai escolher, ele vai fazer as decisões dele, o livre-arbítrio dele e as consequências das escolhas dele. Sim. Então, você tem, muitas vezes, você ensina o seu filho a ser honesto, né? E amanhã ele escolhe não ser honesto. Ir para o crime, sei lá. Eu não sou penalizado porque eu dei o meu melhor, com sinceridade. Eu não falhei nisso. O problema é quando eu falho. Por exemplo, no meu caso, meu pai é libanês, muçulmano, minha mãe é brasileira, não convertida. Então, ela sempre foi católica e eles são divorciados. Mas meu pai nunca impôs a religião islâmica para mim, nem para o meu irmão. E é o que ele estava respondendo ontem na caixinha de perguntas que a gente grava junto. Perguntaram assim, o senhor não se incomoda da sua filha não ser muçulmana? Porque não sou. E ele respondeu, eu não me incomodo porque foi uma escolha dela, mas o que ela tem no coração é o amor a um Deus. Então, esse Deus pode ser Alá, esse Deus pode ser God, Deus, Jeová. É o amor que ela tem a Deus e isso, para mim, eu já estou satisfeito. E ele respondeu dessa forma. Ele falou, respeito todas as religiões. Ela não quis ser muçulmana, respeito minha filha. E para mim, isso, vindo do meu pai, já valeu, assim, sabe? Porque, afinal das contas, é isso, né? E no final das contas, a gente vai arcar com as nossas consequências, independente do que seja. A gente não tem como controlar os nossos filhos, né? A gente vai saber que um dia vai chegar a vez deles fazer as escolhas dele. Sim, e eu respeito, frequento mesquitas, coloco hijab quando é necessário, respeito absolutamente tudo, vivi muita coisa na religião islâmica e na cultura árabe, respeito a todos e tenho esse respeito de volta.
Eu Isso acho é que a importante Marian para mim. diria que o hijab É. é necessário o tempo inteiro. Eu acho que ela diria isso. Eu acho que ela diria que não. É mesmo? Até porque o hijab, ele é um item obrigatório para a mulher muçulmana. No entanto, nós, mulheres muçulmanas, temos o livre-arbítrio. Não só a mulher, todo mundo. O ser humano tem o livre-arbítrio. Uma coisa que eu e o Chá sempre conversa é que as pessoas confundem muito, né? O que é ser livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você tomar suas decisões, né? E arcar com as consequências. Então, nós, muçulmanas, temos que usar o hijab. Mas tem várias muçulmanas que não usam. E isso, elas estão usando o livre-arbítrio delas de não usarem o hijab. Elas depois vão arcar suas consequências com Deus. Não com alguém, vai vir alguém, vai te dar chibatada, ou alguém vai te... Posa que você não tá usando o hijab. É algo entre você e Deus. Exatamente. É a mesma coisa. Eu estou rezando, né? Ou a mulher está rezando, está jejuando, não está usando o hijab. É uma obrigação. Ela fez uso do livre-arbítrio. E o que você falou é importante, né? Porque às vezes as pessoas pensam que livre-arbítrio é tipo permissibilidade. Ah, não, é permitido. Não. A Constituição brasileira, as leis brasileiras, me obrigam a ser honesto. Só que eu tenho o livre-arbítrio de desobedecer ou não. Sim. Sofrendo as consequências. Sofrendo as consequências. Mas não é que é permitido o livre-arbítrio. Eu posso ser honesto ou não. Não. Eu tenho que ser honesto. Só que se eu não for honesto, eu estou fazendo uso do meu livre-arbítrio. E eu estou transgredindo a lei. A mesma coisa dentro da religião de Deus. É lei. Se eu deixo de praticar uma das leis, eu estou errando nessa lei. Mas eu estou acertando nas outras. Então, eu sou passível de consequências desse ato. Esse ato, em particular. Eu não deixei de ser muçulmano. Então, você não deixa de ser muçulmana, a pessoa não deixa de ser muçulmana por causa de um erro, a não ser idolatria. Tá. Sim. Agora, o resto, eu falei um palavrão, tal, mas eu estou rezando, estou pedindo perdão a Deus e tal. Todo mundo vai pagar alguma coisa. Humano, né? A gente é falha, entendeu? Não tem como. Exatamente. Então, a pessoa, a mulher que está fazendo a oração e tal, mas ela não está usando o hijab, ela fez o uso do livre-arbítrio, ela não está conforme a religião nesse quesito. E ela está cometendo um pecado. Porém, se ela estiver pedindo perdão a Deus, se ela estiver fazendo... Então, no dia de juízo final, vem a balança das boas ações e das más ações, que é igual com todas as religiões, o cristianismo, o judaísmo. Aí você perguntou sobre... Nós acreditamos em Adão e Eva, criacionismo, anjos, Satanás, a mesma coisa, com algumas nuances, algumas diferenças. Eu só falei que eu uso o hijab quando necessário, porque na minha concepção, não sei se é realmente, dentro de uma mesquita é obrigatório uma mulher usar um hijab. Independente se é muçulmana ou não, tem que usar em respeito à casa de Deus. Sim, num velório de um muçulmano, na morte de um muçulmano, tem que colocar o hijab. Na cerimônia. Para mim, eu acho uma extrema falta de respeito você entrar numa mesquita, uma mulher que entra na mesquita não usa o hijab. É além das suas crenças, é além de qualquer coisa. Você tem que seguir e respeitar aquele templo.